O amor na prática dá o exemplo. Sem o autonegar, não há conexão nem crescimento. Bem-vindo, bem-vinda, comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia. Bem-vindos nossos irmãos em Cristo. Bem-vindo você também, que é nosso irmão, amigo, colega, conhece a gente, está recebendo esse conteúdo de alguém da comunidade ou outro, ou você também que chegou aqui, veio, está nessa página, está gostando dos conteúdos, chegou agora, não importa, se você chegou aqui também, nós nos sentimos bem-vindos aí na tua casa, na tua palma, né, com o celular, não sei, mas obrigado e fique aí, vamos falar sobre isso, um amor na prática e como é que vai para a conexão, como é que se cresce, qual que é o segredo disso na ótica de Deus, tá bom? Essa é a série de 1 Coríntios, então a gente está numa série de mensagens do livro do Novo Testamento de 1 Coríntios, e a série toda tem o tema que é um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Toda a série, todo o livro vai estar mostrando isso pra gente. E você tem aí a arte, talvez você já tenha explorado aí a página da igreja, ou enfim, está vendo a imagem sobre esse amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. E a própria arte aí que surgiu, saiu, foi criada essa semana já comunica muito. Tá muito legal o que o nosso irmão Renan Lopes fez. Você vê aí que tem uma cruz no meio, né? Bem elevada assim. E aí tem setas em direção à cruz, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, mas todas estão num ângulo de crescimento. Então é um amor que está trazendo vidas, as setas são as vidas aí, estão representando vidas. Você, eu, nós. Então, um amor que está conectando, está atraindo essas vidas para um mesmo local, para a mesma coisa, e elas estão amadurecendo, crescendo, e todas com foco na glória de Deus. Pode ver que a arte aí está apontando todas as setas para a cruz de Cristo. E você tem se você reparar bem legal na imagem, tem um halo, tem um círculo assim, quase imperceptível, dourado, que alguns irmãos aí falaram que podia ser uma coroa, não sei o que, várias interpretações bem legais da arte que fazem sentido também, mas a ideia inicial é que essa coisa aí que está em volta da cruz e que as setas estão meio que dentro, sendo atraídas, é o amor, é a força, o poder do amor que está conectando essas vidas, trazendo para o mesmo ponto e fazendo elas crescer, atraindo elas para o crescimento. Muito legal a arte. Então acompanha aqui, continua acompanhando a série. A gente vai com certeza entender mais sobre conexão e crescimento, justamente num momento do país, do mundo, que a gente vê que ao invés de se unir, de nos unirmos em torno de lutas em comum, muitas pessoas sofrendo com a mesma dor, ao invés da gente se unir, a gente se divide por política, se divide por causa disso e por causa daquilo outro. Você entende essas questões porque está à sua volta, e você entende mesmo antes da pandemia porque as nossas famílias, às vezes, ou muitas vezes, sofrem com desunião, sofrem com falta de crescimento. Os nossos relacionamentos, no geral, alguns grupos ficam vivendo as mesmas histórias, como numa câmara de eco, eternamente, porque tem dificuldade de crescer, de expandir, ou, sabe, se conectar de verdade com outra pessoa que não seja aqueles mesmos de sempre. Mas mesmo assim você percebe que tem dinâmicas de atrito, de eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, facção, um sentimento que aqui em 1 Coríntios, do primeiro capítulo até o 4, é o que Paulo está atacando naquela igreja, falando, não, vocês não podem ser assim, essa não é a vida de Deus, que é um sentimento de facção, que a gente pode falar assim, que a gente encontra isso à nossa volta, né? Hoje, na nossa vida, ao nosso redor, que é uma prontidão para a briga, é uma prontidão para o desgostar e excluir alguém da vida. As redes sociais, elas tornam isso tão exacerbado porque é tão fácil a gente excluir alguém, bloquear alguém,
não entender alguém, não se colocar no lugar de alguém, falar também de qualquer jeito, como se o outro não fosse nada, fosse só uma coisa do outro lado. Então é um sentimento e é uma prontidão para coisificar o outro, tornar o outro numa coisa, e coisas a gente pode simplesmente jogar fora e ignorar e falar, que tal pessoa morreu para mim, nunca mais eu falo com aquela, nunca mais eu entro naquela igreja, nunca mais. A gente vive tempos bem difíceis, mas não é novidade, vem do 1 Coríntios. Do capítulo 1 ao 4, Paulo está atacando o mesmo problema e com o mesmo remédio, a cruz de Cristo. O problema é divisão, facção, gente falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, E o próprio Paulo fala, não quero que vocês sejam de mim, eu quero que vocês sejam de Cristo, mas não eu sou de Cristo e não está nem aí para a igreja. Cristo está tudo aí para a igreja. Então não dá para você falar eu sou de Cristo para desprezar o outro. Então é um problema que Paulo está atacando em 4 capítulos, a gente está no 4º capítulo agora, e ele está começando a terminar, a concluir esse assunto, mostrando que o amor na prática dá o exemplo. Sem o autonegar não há conexão nem crescimento. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 ao 14. Vai abrindo aí, vai se localizando, respira. E aí eu te lembro de 2 coisas lá desse contexto, desse lugar, lá no 1º século, lá em Corinto, lá na Grécia. Corinto era uma cidade cosmopolita enorme, mega populosa. E 2 coisas aqui para a gente prestar atenção. Cheia de competição de jogos olímpicos, esportivos, tudo bem, legal, mas o clima também do tempo todo da vida das pessoas é de eu sou do time tal, e isso entra no jeito de viver das pessoas, de competir o tempo todo. E não só a competição esportiva, mas competição social e financeira, porque tinha muita disparidade social, muita gente rica, muita gente bem pobrinha, muito comércio sendo feito, mas assim, indo e vindo frenético, uma cidade que não dormia, vamos dizer assim. Então muita gente tentando um lugar ao sol. Então se vacilou, eu passo por cima mesmo, porque eu quero fazer o meu e ganhar o meu e pronto. E aí, tá? Então esse clima de competição extremo penetra também na igreja. Gente muito imatura na fé, machucando a igreja e Deus barrando essa destruição infantil, contra-atacando com os servos dele, servos maduros, para falar, gente, esse não é o jeito de Deus. Outra coisa que acontecia, ou que é do jeito de Corinto, que a gente vai ver aqui, é a coisa do tribunal humano. Então Corinto era uma cidade romana, vamos dizer assim. Ela está na Grécia, mas ela é uma colônia romana. Então ela é um pedaço de Roma fora de Roma. Então tinha gente ali que era oficial de Roma, tinha autoridades ali. Então pensa, né? Competição, o tempo todo. Então a gente vê que isso entra na igreja também. Aí o cara se vê, eu sou livre em Cristo, mas aí agora eu mando, né? Geralmente o abusado começa a ser abusador. Geralmente aquele que é desprezado começa a ser desprezador do outro, que agora ele tem um lugar, agora ele é bom, agora ele fala muito na igreja e aí ele despreza o outro. Porque ele era desprezado na sociedade, agora ele faz a mesma coisa dentro da igreja. As coisas entram e a gente precisa cortar isso aí, e a gente vai ver no texto. Mas aí naquele lugar lá tinha no meio de uma praça, né, numa praça ali central da cidade, você tem comércio, tem um monte de coisa acontecendo, às vezes lutas, jogos, etc. Mas num lugar elevadinho, tipo um palanquezinho, um tablado ou uma elevação, tipo um palco, você tinha um trono. Nesse trono sentava o governante, o regente de Corinto, a autoridade romana fora de Roma naquele lugar. E as pessoas traziam seus assuntos e as coisas delas para serem julgadas ali por aquela pessoa naquele trono. E a pessoa ficava lá, sentadinha no trono, né, com seguranças, os guardinhas, as lanças, comendo a ovinha dele, e olhava, o que é? O que ele fez? Roubou 10 galinhas? E você não fez nada? Esse é fraco, hein? Então ele vai morrer e você vai perder mais 10 galinhas para o governo. Pronto, próximo. Então o cara ali julgava como é que ele queria, do jeito que ele queria,
do jeito que é a mente do mundo, seja como for, eu posso ter exagerado aqui, mas pensa como é que é a mente do mundo. Um trono com alguém julgando. Não é à toa que Paulo falou no último trecho que a gente viu, que Cristo vai julgar as obras daqueles que estão ali trabalhando pela igreja. E coisas que foram feitas para a glória de Deus, vai permanecer. E o que não foi, vai queimar, não vai sobrar, não vai servir como louvor a Deus. Então não tem recompensa para essas pessoas. Então é nesse contexto de Paulo falando assim, gente, sabe quem é que realmente está no trono para julgar as coisas? É Jesus que está no trono. Ele é autoridade sobre autoridade sobre autoridade. Então a gente tem que parar de bobagem uns com os outros e prestar atenção no verdadeiro rei sentado no trono. E lembrando que Paulo falou isso tudo num contexto de quem já é de Cristo e está salvo. Falou, né? Naquele contexto de briga interna de igreja, falou, gente, a gente está trabalhando para a obra de Deus, para a glória dele. Então eu fiz algo, Apolo fez outro, o outro fez outro. Mas Cristo vai julgar a qualidade da obra de cada um e vai dar a recompensa para cada um. Não é um julgamento ali, você errou, agora você vai para o inferno. Não, quem está em Cristo já está salvo. Já falamos nas outras. Mas vamos ver capítulo 4 de 1 Coríntios, toda essa dinâmica de julgamento, de competição e etc. E Paulo tendo que ajudar essa igreja a crescer, a amadurecer. 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 a 14, diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Verso 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Verso 8 em diante, Paulo entra no modo irônico aqui, né? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês, porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, nós passamos fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não tendo residência certa, e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Verso 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Fale conosco, por favor, e que a gente possa encontrar esse amor na prática, no se negar, para encontrar a verdadeira conexão uns com os outros e com o Senhor, e encontrar o verdadeiro crescimento, em nome de Jesus. Amém. Então você vê aí que Paulo continua naquele assunto de Deus é quem vai julgar as coisas, então a gente tem que parar de se julgar, e o assunto aqui, de novo, é que eles estavam, eu prefiro Apolo e eu sou do grupo de Apolo. Não, eu prefiro Paulo, eu sou do grupo de Paulo, né? Dois homens de Deus. E tratando o outro como menos, sabe? É menos crente, é menos homem, é menos gente, é um coiso. A gente vê isso na nossa sociedade hoje. Então é esse assunto. E Paulo está falando, gente,
os servos de Deus, eles vivem o amor na prática, dando exemplo. Que vocês todos nos considerem, nós quem? Paulo não está falando aqui meio que tendo um negócio assim, né, de tipo esquizofrenia. Nós, eu, Paulo e minha outra personalidade. Não, nós, os que cooperamos juntos nessa obra. Então ele está falando dele mesmo, de Timóteo, de Apolo. Então é engraçado que as pessoas estão brigando por Apolo e Paulo, sendo que eles fazem parte de um mesmo grupo. Então ele fala assim, nós, gente, vocês estão brigando pela gente aí. Ah, eu sou do time tal, eu sou do time... Nós somos servos de Cristo. A gente não é nada, a gente está aqui para servir. Encarregados ou mordomos dentro dessa casa de Deus, a gente é só encarregado, administrador dos mistérios de Deus. Ou, a saber, o Evangelho, que já foi revelado. A palavra de Deus. Efésios capítulo 3, Colossenses também, Romanos também. O mistério já foi revelado. É o Evangelho, é Jesus, está revelado, tá? Mas o ponto é que os servos de Deus, eles dão um amor, eles mostram, eles vivem o amor de forma exemplar. Diante deles mesmos que estavam assim, os próprios homens de Deus que eles estão brigando por eles não vivem dessa forma. É como a gente brigar por um teólogo X, um pastor tal, um negócio tal. E aí os caras, eles não têm nada disso. Eles, não, você crê nisso, mas eu creio nisso. Mas é Jesus, tá bom. Eles não estão brigando. Ah, mas os menininhos, os bebezinhos na fé ficam brigando. Então os servos de Deus, eles vivem o amor na prática dando um exemplo. O que se requer desses encarregados, Paulo diz, é que sejam fiéis, verso 2. E ele diz, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. O que importa para o servo de Deus é ser encontrado fiel, fazendo o que o seu Senhor disse para ele. Você foi chamado para quê por Deus? Para servir, para cuidar de pessoas, não para competir, para criar facção, quebrar grupos no meio ou andar sozinho. A vida de um discípulo de Jesus é numa comunidade de Jesus. E é necessário que o servo de Deus se encontre fiel. E é isso, fidelidade, estar fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer, sem esperar o aplauso, sem esperar que, mas eu fiz e a pessoa nunca me deu um parabéns, nunca agradeceu, só fala sobre o outro, só fala sobre o outro. O que é esperado do servo de Deus é que eles deem um exemplo de amor exemplar, fidelidade. Tá fazendo para quem? É para a glória de Deus. Pronto, meu irmão. Espere o teu aplauso lá naquele dia, quando Jesus chegar para você e falar, servo bom e fiel. É esse o aplauso que a gente quer, tá bom? E aí ele fala, não me importa tribunal, não importa ser julgado por vocês, se me levar aí pro tribunal aí do cara aí da cidade de vocês, não tô me importando também. Mas veja que Paulo não está falando isso, falando que ele não quer saber de igreja, não me importa ser julgado por ninguém e vou viver minha vida. Ele está falando com a igreja, ele está se relacionando com a igreja. A fidelidade é a Deus, o coração é para a glória de Deus, mas justamente por causa disso, o amor na prática faz a gente ir para a conexão. Ele não larga essas pessoas. Então não me importa ser julgado por vocês. Vou embora? Não vou. Vou continuar com vocês, a gente vai continuar junto. Isso é amor, isso é se negar e isso é andar em conexão, investir na conexão uns dos outros, tá? E ele diz que não importa ser julgado porque ele sabe, foi falado no outro trecho passado, né, do outro episódio, que é Jesus que vai recompensar a obra do homem de Deus. Então, foi para minha glória, isso aqui, legal, vai ter recompensa. Não foi para minha glória o que você fez aqui, tá bom, não contou para nada, só perdeu tempo, tá? E ele diz que ele mesmo não se acusa, embora ele não justifica ele mesmo. Então é interessante ver que a gente não tem que ficar arrogante. O autonegar é inclusive nisso. Eu não me importa ser julgado por vocês, eu também não me julgo, porque quem vai julgar? Jesus. Então eu também fico esperto comigo mesmo. Então o servo de Deus ele é um exemplo de amor. Ele é na prática porque ele se nega, é menos eu e mais Deus. Ele é servo, ele é administrador, ele está sempre administrando a maior riqueza que é o Evangelho. Tá o Evangelho, toma isso.
eu vou servir vocês, eu vou fazer, vamos junto, tá? Mas ele se nega sim, mas o medinho vacilante não, certo? Sem medo de homens, o que os outros vão pensar? Eu não vou fazer as coisas porque os outros vão falar, ih, não tá fazendo, hein? Nossa, falou que ia fazer tal coisa e nem tá fazendo. Então não é para a glória de Deus, é por medo dos homens. Não é pelo medo dos homens e a aprovação dos homens. Medinho não, o servo de Deus não é encolhido num canto, mas também sem medo de si mesmo. Ele não se julga, mas ele desconfia também dele mesmo. Paulo fala assim, quem me julgará é Jesus. Então, se alguma coisa que eu estou fazendo não foi para a glória dele, naquele dia ele vai falar, Paulo, você fez isso aqui por orgulho, hein? Você fez meio bravão isso aqui. Rafa, você fez isso aqui mais por causa disso, não para minha glória. Então é sem medo dos homens, sem medo de si e sem medo do futuro, porque Jesus vai recompensar a obra do filho dele, mas não vai jogar, você não fez para minha glória, então você vai para o inferno. Não, estou firme nas mãos do meu Deus, eu que creio em Jesus, você que crê em Jesus, como único e suficiente Salvador, conectado com Ele. Isso é para sempre. Então, o servo de Deus, ele é um exemplo de amor na prática, mas sem medinho, encolhido lá no canto. A gente vê o do 1 ao 5, isso daí. Ele dizendo, por exemplo, no 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção dos corações. Ou seja, o próprio Paulo fala isso dele mesmo. Jesus vai mostrar o que meu coração não percebeu o que eu fiz. E ele vai falar, opa, isso aqui não foi para minha glória, mas está tudo bem, porque ele vai recompensar ou não o que é para a glória dele, certo? Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Todo mundo que é de Jesus vai receber uma aprovação mínima, que é isso aí, você é meu filho, você creu em Jesus, você se arrependeu, ótimo. E o que foi feito para a glória dele também vai ter mais recompensa em cima disso, certo? Então, servos de Deus vivem um amor exemplar, mas sem medinho, não encolhido no canto. Esse amor, na prática, ele vai dando um exemplo de autonegação. Do verso 6 e o 7 a gente vê isso, um amor que ensina a se negar. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, ou o que você tem que não tenha recebido, né? Você tem algo diferente, que legal, você canta muito, você é muito bom com contas, você é muito bom líder, você é muito inteligente, o que quer que seja, você é muito bom de lives, você é muito bom de edição de texto, de não sei o que você tem de tão especial que não tenha sido dado por Deus? Se foi Ele que deu a glória, então é para Ele. Então você se nega nessa coisa do louvor próprio e fica em paz uns com os outros. O amor, na prática, ensina a se negar. Por amor, ensinamos. Por amor, nos negamos. Por amor, visamos a glória de Deus, não a minha, não a do outro, não a daquele que eu idolatro. Por amor, ensinamos. Por amor, nos negamos. Por amor, visamos a glória de Deus. Esse é um amor na prática. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Paulo está falando, irmãos, eu me neguei, estou aplicando a mesma coisa que eu estou falando para vocês, como exemplo. Eu me neguei. Eu me nego, eu parei, eu conversei com Apolo, eu me perguntei se eu não estava fazendo algo que tivesse atingindo ele ou causando algo a ele, e também me perguntei e conversei com Deus se o que ele estava fazendo, e todo mundo falando, nossa, Apolo fala muito melhor que Paulo, que é isso, o cara detona, e Paulo, sei lá, mesmo. E aí Paulo, aqui no fundo ele está falando assim, eu apliquei essas coisas de que Deus vai recompensar cada um, e então cada um tem seu lugar na obra, eu apliquei isso a mim, a Apolo, então Paulo está dizendo assim,
Se as pessoas estão falando tão bem de Apolo e mal de mim, é para eu ficar bravo com Apolo? Apolo vai receber de Deus a recompensa dele. O João vai receber de Deus a recompensa dele pelo que está fazendo para a glória de Deus. A Maria, o José, o Ricardo, o Rafael, a Ana Cristina, você. Cada um vai receber de Deus o que lhe é devido. Aqueles que são de Cristo, né? Vão receber recompensas. E aí, lembra o que foi dito? Somos servos de Cristo. Apolo é servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. O outro é servo de Cristo. O irmãozinho lá que serve o café é servo de Cristo. Todo mundo aqui é servo de Cristo, é servo de Cristo. Então não tem ninguém melhor que ninguém. O Paulo está falando assim, e Deus está falando com a gente. O amor, na prática, ele ensina com exemplo a se negar. Então eu não vou aqui cantar de galo para mostrar que eu manjo mais que o outro. Não. Deixa os caras falar bem de Apolo. Ele fala bem mesmo. Que legal. O menino devia pregar mais. Sei lá. Sabe? Ele está falando na prática assim, ó. Eu mesmo apliquei isso a Apolo e a mim. E o que quer que tenha de tensão, diferença, cai por terra, porque ele é servo, eu sou servo. E o que importa é a glória de Deus. O amor, por amor a gente ensina. A gente fez isso para que vocês aprendam de nós. Paulo não está falando eu. Eu sou de Paulo. Ele mesmo está falando, nós estamos ensinando. Não tem eu aqui. Não tem, é o grupo, é a conexão. O crescimento verdadeiro vem através da comunidade cristã. Ok? E aí que ninguém se ache mais do que o outro, ou louve um e falando que o outro não presta. Tudo é para a glória de Deus. Então vai falar bem daquele, é legal para a glória de Deus. E o outro é para a glória de Deus também. Pronto. E aí a gente fala desse amor que na prática dá o exemplo de que sem o autonegar não tem conexão. A gente vai estar sempre dividido e não tem crescimento. A gente vai ser sempre bebê na fé. A gente gostaria muito de ver um mundo perfeito, das pessoas se abraçando. Imagine all the people. Não tem nenhum mal, não tem nenhuma discussão, ninguém briga por político. Eita, ninguém idolatra político nenhum de nenhum lado. A gente sonha com isso, mas isso nunca será verdade enquanto que não aparecer o amor de Deus na real, na prática, que é um amor que se nega. É um amor que fala, vai ele, vai você, vão vocês, eu estou aqui para servir vocês. Não que está batendo boca para mostrar quem é melhor e que o outro é ruim, é pior, está errado e como ele é um lixo. Isso não é amor, isso nunca vai levar a conexão, nunca. Aí, do verso 8 ao 13, nós vemos aqui uma guerra de valores no coração do cristão. Então, quando Paulo está sendo irônico aqui, né? Vocês já têm tudo que querem, né? Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis sem nós, né? Vocês são demais, né? Vocês do 8 ao 13 tem isso, né? E aí ele faz um contraste com o jeito que os apóstolos e os grupos de pessoas que estão vivendo para a glória de Deus vivem. Então os coríntios, ainda muito imaturos na fé, querendo viver as coisas, né, iguais da cidade que eles vivem. Então tem que ter mais, tem que ter, eu tenho que... esses valores mundanos, carnais e diabólicos. Os coríntios ainda estão vivendo uma imaturidade cristã. Isso é bebezice, né? Autossuficiência, poder, né? Eu mando aqui, eu tenho, eu pago. Você sabe com quem que você está falando, meu querido? Você está falando... E aí também aquela coisa do cada um por si. Bateu, levou. A gente está sendo contrastado aqui com esse valor do mundo, valor carnal, valor diabólico, do autossuficiente. Eu mesmo e só eu e meu grupinho e já era. Não ligamos para mais nada. Eu não gosto de igreja, sou eu e Jesus. Isso é um valor mundano. Autossuficiência, não preciso de ninguém. Poder, eu mando aqui. Vocês são muito dos fracos, né? Cada um por si. Ou bateu, levou, é na mesma moeda porque eu não sou bobo. Valor mundano, carnal, diabólico. E aí o nosso coração está em luta, está em guerra
com esse valor ou os valores do reino, que é um valor de dependência. Depender de quem? De Deus. É um valor que o poder não é o meu poder, é o poder de Deus, e aí eu sou fraco mesmo, eu preciso ajoelhar, eu preciso contar com mais irmãos, mais gente junta, eu preciso compartilhar minhas dificuldades. Eu não venho só falar para os meus irmãos as minhas vitórias, eu venho falar minhas derrotas, minhas necessidades. Estamos passando por essa necessidade. Eu estou falhando nisso, eu estou pecando nisso. Isso é realidade, isso é verdade, isso é valor do reino. Porque daí onde está o poder? Em Deus. Não só chegar aqui, eu queria agradecer, gente. Só parece para contar bênção, né? Que a gente comprou tal coisa e isso, aquilo outro. Poder, eu mesmo. Gente, eu queria agradecer porque a gente tem sido provado e tem necessitado muito de Deus. E sem Deus não está dando. Gente, eu queria pedir oração porque eu estou tendo luta nessa área, nessa e nessa. E eu preciso do poder de Deus na minha vida. Isso é reino, valor do reino. E aí não é eu, cada um por si, é eu por você. É um pelo outro, é todos por todos. Não é bateu, levou, é bateu, levou amor. Como assim, Rafa? Isso não é natural, não é mesmo, isso é do reino de Deus. Isso não é o que a gente vê, por exemplo, em níveis políticos, esferas federais e etc., que tem gente que fala que é de Deus. Não, você não vê isso aqui. Vocês já têm tudo o que querem, já são ricos, É aí no 9, porque parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês sensatos, né? Nós somos fracos, mas vocês são os fortes. Ei! Desculpa. Não é só em nível federal, tá? Em nível geral. O ser humano já caiu no canto do mundo, da carne e do diabo, que a gente tem que detonar e ser o melhor de todo mundo e passar por cima dos outros e mostrar quem é que manda. Isso acontece nas relações, nas famílias, nas igrejas, e só o poder de Deus para mudar isso. Porque olha como Paulo se refere a ele, os apóstolos e os homens, os servos de Deus que vivem o amor na prática, dando exemplo. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Ele está sendo irônico, né? Ele está falando, a gente é fraco mesmo, a gente precisa de Deus. Vocês estão autossuficientes, não precisa de Deus, é só o seu poder aí, né? Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, bateu, levou? Bateu, levou, amor. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, vamos lá e batemos mais ainda e fazemos um multirão, fazemos uma revolta evangélica. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. São os valores do reino, eles são inversos. O amor, na prática, dá o exemplo que sem autonegar não há conexão e não há crescimento. Tudo que a gente leu aqui tem a ver com o que Jesus falou. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ou seja, reconheça como o pior dos pecadores. Entenda quem você é e vê que fala, diante de Deus, eu sou devedor como todo mundo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essas são as palavras de Jesus, que o amor na prática, ele dá o exemplo que sem o autonegar não tem conexão nem com Deus, ainda mais uns com os outros. Não tem crescimento. São as palavras de Pedro também. O Pedro que era explosivo, depois de uma conversão e muito tempo caminhando com Deus, né, o amor de Deus que foi amadurecendo ele, Pedro fala assim, gente, é melhor que a gente sofra do que devolver na mesma moeda. Sofram
mesmo que injustamente, mas com o Senhor. Pedro, o cara explosivo, são as palavras de Paulo, são as palavras de Pedro, são as palavras de Tiago, são as palavras de João, falando que o amor é um amor que tem que ser prático. A gente fala que ama a Deus, mas não tá na prática amando o irmão. E amor fala sobre perdão, suportar. O amor de Deus é aquele que bateu, levou o quê? Amor. Falou, mas você é. Ah, é. E não é ironicamente. Deus te abençoe de todo o coração. É o que os homens de Deus falam, inspirados por Deus, é o que todos apontam sobre um homem, Jesus. Em Filipenses capítulo 2, verso 3 ao 11, nós temos uma chamada para a gente, mas principalmente nós temos uma visão clara sobre Jesus. Filipenses capítulo 2, 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, seja o entendimento de vocês, todos tenham o mesmo entendimento a respeito de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus, sendo Deus, não se apegou a isso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus se fez homem, se fez servo, e não só isso, se humilhou mais ainda e morreu na cruz. O amor dá exemplo na prática. Se autonegar para haver conexão, para haver crescimento. Se Jesus não faz isso, nunca que a gente é conectado com Deus. Não tem como a gente viver também conexão de verdade, comunhão, ser ligado a alguém ou várias pessoas sem entender que o próprio Jesus teve que se negar, falar, não eu, mas a vontade do Pai. Tudo leva para Jesus. E você está percebendo que você não consegue fazer isso. Você fala, rapaz, eu estou lascado. E o último verso vem aquele abraço de Pai em nós. Não estou, 1 Coríntios 4,14, finalizando, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Os pais espirituais ensinam o amor real aos filhos. O Deus, como nosso Pai, ensina com o exemplo dele. Vimos aqui o exemplo de Jesus. Deus esteve o tempo todo se negando, se segurando para o bem da conexão que ele queria trazer, do homem de novo ser trazido a ele. Se Deus não se nega, não se segura, ele tinha pulverizado a vida humana há muito tempo atrás. Mas tem esse abraço de Pai no final do texto. Paulo fala assim, eu não estou tentando humilhar vocês, tá? Calma. Mas eu estou advertindo como meus filhos amados. Gente, amor de pai espiritual, ele tem um ensino. E tem um ensino que é legalzinho, que é gostoso, que é o leitinho. Mas tem um ensino que é desconfortável, que tem que ajudar a gente a crescer. Se você está vivendo muito a coisa do eu mesmo, meu grupo, eu não quero saber de igreja, e na família também. Ai, porque não gosto. Se você está vivendo isso, Deus está te chamando para uma conversa de pai para te ajudar no teu crescimento. E a gente, como filhos de Deus, tem que encarar esses momentos de desconforto e falar, eu preciso me negar e aprender a crescer um pouquinho mais agora, deixando a vida de Cristo ser a minha vida. O amor na prática dá o exemplo. Sem o autonegar não tem conexão, não tem crescimento. E você sabe que no final tudo isso é a respeito de Jesus. Se você não consegue fazer metade das coisas que esse texto disse, bem-vindo ao time. Esse é o momento que a gente tem que parar, reconhecer o nosso erro, mas olhar para Jesus e falar, graças a Deus, porque Jesus veio, ele se humilhou e se negou, ele veio viver a vida perfeita, ele nos ensinou, mas a obra maior dele foi morrer na cruz pelo nosso pecado, pelo nosso orgulho, pela nossa infantilidade, pela nossa facção, divisão, pela nossa maldade que trata o outro como uma coisa que a gente está pronto para deixar a pessoa morrer e falar, não era do meu grupo.
Jesus morreu por gente má como você e como eu. Graças a Deus por Jesus. E graças a Deus porque isso vem transformando a gente e cada vez menos somos maus. E cada vez mais vamos amadurecendo e vivendo para a glória de Deus. Irmão, irmã, e você que está chegando agora à fé, creia que Jesus é a tua salvação. E que Ele te conecta e Ele vai te fazer crescer e você vai ser um homem, uma mulher melhor já amanhã, já hoje mesmo. Vamos juntos nesse amor que vai levando a nossa vida para a glória de Deus. Deus abençoe.